Livro de Juízes, capítulo de número 6. Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo do número 1 ao 6. Todos acharam? Então diz assim, Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 1 a 6, diz assim: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campos e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles e nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo de número 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? A igreja pode se assentar? Aqui nós vemos que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles deixaram o Senhor de lado e começaram a seguir outros deuses, começaram a seguir a idolatria ali dos povos daquela terra. E eles se esqueceram da aliança que eles e seus pais tinham com Deus e começaram a seguir a outros deuses. E Deus então os entregou, os deu nas mãos dos amalequitas, nas mãos dos midianitas. E esses povos, amalequitas e midianitas, eles prevaleceram sobre 7 anos, oprimindo esse povo de Israel, oprimindo, destruindo tudo que eles tinham, castigando o povo. E os filhos de Israel, então, eles começaram a quê? Eles começaram a fazer cavernas, eles começaram a fazer covas, eles começaram a fazer fortificações nos montes para se esconderem
desses midianitas. Eles já estavam com medo já dos midianitas, porque diz a história que quando os amalequitas, e nós acabamos de ler, quando os amalequitas eles vinham para a terra ali onde estava o povo de Deus, os filhos de Israel, eles vinham com tudo, eles vinham para atacar mesmo, eles vinham como gafanhotos, eles vinham em grande número de pessoas, que era difícil até de contar as pessoas, a quantidade de pessoas que vinham para eles, para atacar esses povos de Israel. E além de eles atacar o povo de Israel, eles levavam ali todos os seus alimentos, eles levavam ali todos os seus animais, e os filhos de Israel, com toda essa perseguição, com todo esse sofrimento, que os midianitas vinham e atacavam, e levavam ali seus mantimentos, levavam ali seus gados, ali eles acabaram empobrecendo, eles acabaram ficando pobres, porque todas as vezes que eles semeavam, todas as vezes que eles plantavam, vinham os midianitas e eles colhiam aquilo que eles semeavam, e eles levavam ali todos os seus gados e todos os seus alimentos. E diz a história então que o povo de Israel ele resolveu clamar ao Senhor por essa aflição, por essa angústia que eles estavam passando, por esse sofrimento que eles estavam passando. E o Senhor então ele ouve então o clamor dos filhos de Israel. Mas antes disso, o Senhor ele envia um profeta até os filhos de Israel para dizer que ele era o Deus que tirou o povo do Egito, que ele era o Deus verdadeiro dos povos de Israel, que eles tinham que adorar a ele e não aos outros deuses daquela terra, que não era para ele ter medo dos deuses dos amorreus onde eles habitavam ali, mas era para eles adorar o próprio Deus. Só que o povo de Israel não deram ouvidos à palavra de Deus e acabaram se afastando, se distanciando do Deus verdadeiro pelo qual nós servimos. E era por isso que aquele povo estava sendo oprimidos, era por isso que aquele povo estava ali passando por sofrimento, passando por humilhação, passando ali por um desprezo em suas vidas, porque eles se afastaram do Deus verdadeiro. Ou seja, eles moravam ali na terra dos amorreus, mas eles não eram amorreus, eles eram israelitas. Nós devemos aprender uma coisa nas nossas vidas, que nós não podemos esquecer da aliança que Deus tem conosco. Independente do lugar onde nós moramos, independente do lugar onde nós trabalhamos, independente do lugar por onde nós passamos, nós sempre devemos ter o nosso Deus como o próprio Deus, como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós não podemos deixar os lugares nos influenciar, mas nós devemos influenciar os lugares por onde nós passamos, onde nós moramos, por onde nós estamos. Nós é que devemos fazermos a diferença. Então o próprio Deus ele desceu em forma de anjo para falar com Gideão. Todas as vezes que você olhar na sua Bíblia e você vê a Bíblia dizendo assim que o anjo do Senhor apareceu para alguém, quer dizer que é o próprio Deus quem está ali. Isso se chama uma teofania, é uma aparição ou uma revelação do próprio Deus, é a manifestação de Deus ali presente naquele lugar. E o anjo do Senhor então ele apareceu ali no Antigo Testamento para algumas pessoas. O anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, ele apareceu para Moisés ali na sarça ardente. Ele apareceu ali também para Agar, quando ela estava ali no deserto, fugindo da sua senhora Sarai, mulher de Abrão. Ele apareceu também para Abraão, quando quis ali sacrificar o seu filho Isaque. Então o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, ele no Antigo Testamento, ele visitou muitas pessoas ali, como o anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor, ele vai ali, ele aparece a Gideão, que estava malhando trigo no lagar. E lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de pisar uvas. Ele estava ali malhando trigo no lagar para se salvar dos midianitas,
para se salvar da destruição, para se salvar da pobreza daquele lugar, para trazer o alimento para ele e para a sua família, para os seus familiares. Ou seja, Gideão ele estava ali lutando pelos seus objetivos. Gideão ele estava lutando pela sua família. Ele não estava escondido em cavernas, ele não estava escondido em covas, ele não estava nos montes atrás de suas fortificações e deixando o inimigo fazer o que queria. Ele não deixou que o inimigo paralisasse a sua obra. Ele não deixou que o inimigo paralisasse o seu trabalho, a sua determinação. E o anjo do Senhor aparece a Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão respondeu assim: mas se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por tudo isso? Perguntas que muitas vezes eu e você fazemos. Se o Senhor é comigo, se o Senhor é com a minha família, se o Senhor é conosco, por que nós passamos por diversas situações em nossas vidas? Gideão fez essa pergunta para o anjo do Senhor. E ele fala assim: e aquelas histórias que os nossos pais contavam, que o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor nos desamparou, o Senhor nos entregou nas mãos dos inimigos? Mesmas perguntas que nós fazemos a Deus. Senhor, o Senhor me desamparou nessas lutas, nessas provas? Será que o Senhor tem me entregado nas mãos dos meus inimigos, nas mãos dos homens, onde muitos às vezes zombam da minha cara, do meu rosto, do Evangelho pelo qual eu sirvo, da minha família, da minha enfermidade? O Senhor nos abandonou? O Senhor me desamparou? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que a minha vida não muda? Por que o Senhor não tira o nosso cativeiro? Por que o Senhor não nos cura? Por que o Senhor não me liberta? Então Gideão ele fez essa pergunta para o Senhor: o Senhor nos desamparou? O Senhor não é aquele Deus que tirou os nossos pais lá do Egito? O Senhor nos entrega agora nas mãos dos nossos inimigos? Então o Senhor olhou para Gideão e disse assim: vai nessa tua força, tu livrarás o povo dos midianitas. E Gideão disse assim: meu Senhor, com que eu livrarei a Israel, se a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na minha casa? Porque nós sempre falamos isso, não é verdade? Nós sempre queremos nos menosprezarmos a nós mesmos. Nós sem Deus, nós não somos ninguém. Mas nós com Deus, nós somos a maioria. Nós com Deus, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E muitas vezes nós esquecemos das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Então nós esquecemos de que Deus está no controle de todas as coisas. Lembra da história de Israel? Quando o rei da Síria enviou ali carros, cavalos e um grande exército para atacar o povo ali de Israel. Quando o moço do Eliseu, ele viu todo aquele exército, ele disse assim: ai meu senhor, o que faremos? E Eliseu disse assim para o moço: não temas, mais são os que estão conosco do que aqueles que com eles estão. E aí Eliseu orou ao Senhor para que o Senhor abrisse os olhos do moço, e o Senhor abriu os olhos do moço, e o moço ali viu um grande exército de carros, de cavalos, carros de fogo, e aí ele pôde ver que é Deus quem toma conta das nossas vidas, que é Deus quem guerreia as nossas batalhas. Não temas,
Deus ele está conosco diante das nossas batalhas. Deus ele está conosco diante das nossas lutas. Então o Senhor ele disse para Gideão: eu serei contigo, e tu ferirás a todos os homens como se fosse um só homem. Gideão então ele convida ali as tribos de Naphtali, de Zebulon, de Azer. Ele ajunta um exército de 32.000 homens para guerrear contra os amalequitas, para guerrear contra os midianitas. E diz a história assim que o exército do inimigo, eles tinham 135.000 homens. Agora imagina, 32.000 homens lutando com 135.000 homens. E Deus ele chega e fala para Gideão assim: Gideão, você montou um exército de 32.000 homens, mas é muito os homens que estão contigo. Chega para esses homens e diz assim, ó: aquele que estiver com medo da batalha, aquele que for covarde, pode voltar para suas casas. E diz a história que 22.000 homens voltaram para suas casas. Se estava difícil com 32.000, imagine com 10.000 agora para batalhar. Quantas pessoas hoje nas igrejas não estão se acovardando, não estão com medo de enfrentar as suas batalhas, de enfrentar as suas lutas? Pessoas que não têm coragem muitas vezes de trabalhar na obra do Senhor. Pessoas que muitas vezes não querem mais lutar pelos seus sonhos, lutar pelos seus objetivos, lutar pela sua família. Pessoas que não confiam mais em Deus e querem desistir das batalhas, querem desistir das lutas, querem desistir de estar no Evangelho, querem desistir de continuar adorando e bendizendo ao nosso Deus. Quantas pessoas hoje em dia não estão jogando a toalha, querendo abandonar tudo e ir embora, se acovardando, com medo do que pode nos acontecer? Só que, como foi falado, com Deus nós somos a maioria. Nós, com Deus, nós somos a maioria. E nós sem Deus, nós não somos nada. Nós não somos ninguém. João 15,5 diz assim, ó, o Evangelho de João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Está na hora de nós clamarmos ao Senhor. Está na hora de nós nos levantarmos e guerrearmos contra os nossos inimigos na força do nosso Deus. Porque é Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá a vitória. É Ele quem guerreia as nossas guerras, as nossas batalhas. E o Senhor prossegue dizendo a Gideão: Gideão, ainda tem muita gente nesse exército. Gideão, faz esses homens descerem lá nas águas, e lá eu vou separar os homens para guerrear com você. E aqueles que eu disser assim, é esses os homens que vão guerrear, esses são os homens que irão contigo. E chegando às águas, o Senhor diz assim para Gideão: aqueles que beber água como um cachorro, um cão, que vai lambendo a água, esse você coloca à parte. Aqueles que pegar água na concha da mão e beber assim, você coloca também à parte. E daqueles que colocaram a mão na água e puxaram a boca, foram 300 homens. Gideão colocou à parte. E Gideão deve ter pensado assim: pois 300 vão embora, e eu ainda vou ficar com 9.700 para guerrear. O Senhor diz assim para Gideão: Gideão, é com esses 300 que você vai batalhar. Será que fica difícil?
fica difícil se nós guerrearmos sozinhos. Mas nós com Deus, Deus nunca perdeu uma batalha. Deus sempre vence todas as guerras. O Senhor, Ele não vê como o homem vê. O Senhor, Ele enxerga além do que os nossos olhos podem ver. E o Senhor diz assim a Gideão: Gideão, é com esses 300 que você irá derrotar os midianitas. Aos olhos de Gideão e aos nossos olhos, isso é impossível. 300 homens venceram um exército de 135 mil. Isso é impossível aos nossos olhos. Mas aquilo que é impossível aos nossos olhos é possível para Deus. Então o Senhor, naquela mesma noite, disse para Gideão: Gideão, se você estiver com medo, pega o seu moço, um homem chamado Pura, amigo de Gideão, e desce lá no arraial. Lá você ouvirá o que eles estão dizendo de você. E Gideão então ele desce ao arraial, juntamente com seu amigo Pura, e ele encontra 2 homens conversando dentro da tenda. E um dizia para o outro assim: eu sonhei que um pão de cevada rodava o arraial dos midianitas e chegava até a tenda dos midianitas e os feriam de cima para baixo. E logo o outro homem já deu logo a interpretação do sonho para esse amigo. Ele diz assim: isto aí é a espada de Gideão. Deus deu os midianitas nas suas mãos. Quando Gideão ouviu isso, que ele estava do lado de fora, ouvindo eles falando do sonho, Gideão louvou a Deus e adorou a Deus. No versículo de número capítulo 7, versículo de número 13, no finalzinho do versículo, diz assim, capítulo 7, versículo 13. Todos acharam? Diz assim, eu vou ler inteiro, mas é só o finalzinho que é o que interessa para nós. Chegando, pois, Gideão, eis que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho, e me dizia: eis que um sonho sonhei, e eis que pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram-as, e transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E ele, chegando ali as tendas, o pão de cevada, diz que feriu todos os midianitas de cima para baixo. Ou seja, aqui mostra para mim e para você que a nossa vitória, ela vem de cima para baixo. Aleluia. Glória a Deus. Ô glória. É por isso que o salmista, ele diz aqui no Salmo 121, 1 e 2: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E quando Gideão ouviu que Deus iria entregar os seus inimigos em suas mãos, ele voltou ao povo e disse: o Senhor entregou os midianitas nas nossas mãos. Agora olha as armas que Gideão iria lutar contra os midianitas. Gideão entregou nas mãos dos 300 homens, cada um uma buzina e o outro um cântaro com uma tocha na mão. Um cântaro é como se fosse um vaso. Imagine você sair com seu inimigo para guerrear com a buzina
e com um cântaro aceso, com uma tocha. E aí ele dividiu em 3 bandas, aqueles 300 homens, ficou 100 em cada parte, cercaram o arraial, e ele disse assim: ó, tudo que eu fizer, vocês fazem. Eu estou correndo aqui no texto, para nós ganharmos tempo. Tudo que eu fizer, vocês fazem. E ali, quando foi na madrugada, eles acenderam ali suas tochas, e aí Gideão se falou assim: ó, quando eu jogar o cântaro no chão e gritar pelo Senhor e por Gideão, todos vocês fazem a mesma coisa. E aí Gideão chegou, jogou o cântaro no chão e gritou pelo Senhor e por Gideão, e todos fizeram a mesma coisa. E aqueles 135.000 soldados começaram a guerrear entre eles mesmos. Gideão nem saiu do monte. Gideão e os homens só gritando pelo Senhor e pelo Gideão, pelo Senhor e pelo Gideão. E os homens ficam se guerreando entre eles mesmos. E diz que naquela mesma noite 120.000 homens morreram à espada, entre eles mesmos, amalequitas e midianitas. E 15.000 fugiram. E Gideão saiu atrás desses 15.000, perseguiu eles, e ali ele acabou matando esses outros 15.000. Nós vimos aqui, meu irmão, que a nossa aliança ela deve estar em Deus. Deus ele se agrada de pessoas valentes como Gideão, que cumprem o seu chamado, que cumprem as suas ordenanças. Pessoas que seguem para o alvo, vencendo as batalhas em nome do Senhor Jesus. Investida do inimigo nas nossas vidas sempre irá ter, mas a nossa vitória ela vem do Senhor. Não é hora de nós nos acovardarmos, e sim de nós nos encorajarmos com Cristo. Em qual grupo nós estamos inseridos nesta noite? Do grupo dos corajosos ou do grupo dos covardes, dos medrosos? Do grupo que não crê no Deus verdadeiro? Qual parte do grupo nós estamos fazendo parte? Aqui era impossível Gideão vencer uma batalha de 135.000 homens. E muitas vezes eu e você, muitas vezes nós falamos: é difícil eu vencer aquilo que eu estou passando. É difícil eu conquistar aquilo que eu almejo na minha vida. E nós colocamos as nossas batalhas, as nossas lutas, as enfermidades, colocamos tudo ela maior do que o nosso Deus. E se esquecemos muitas vezes que o nosso Deus é maior do que todas as coisas. O nosso Deus é aquele que nos dá a salvação. O nosso Deus é aquele que cura as nossas almas, nossas vidas, nossas feridas, muda o nosso cativeiro, muda a nossa história. Deus te trouxe aqui nesta noite, Deus me trouxe aqui nesta noite para falar para mim e para você que não é hora de desistir. É hora de nós nos animarmos. É hora de nós continuarmos guerreando as nossas guerras, as nossas batalhas, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a vitória. Então, meus irmãos, você que muitas vezes tem ficado triste, desanimado, achando que a sua solução, sua situação não tem solução, a sua situação tem solução sim. A sua solução se chama Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos liberta, aquele que nos fortalece e nos muda o nosso cativeiro, aquele que um dia nos chamou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a divina luz, para termos uma vida com Ele eternamente. Então, meu irmão e minha irmã, você nessa noite, não desanime,
Se anime, persevere, continue lutando e guerreando, porque Deus é aquele que te fortalece. Amém? Eu queria falar mais um pouco, mas pastor Valdeci, pode estar vindo aqui à frente. Nós estaremos nesta noite